Olá, pessoal do segundo IN. Na aula dessa semana, nós vamos dar continuidade ao tema que já foi abordado na aula da semana passada. Ou seja, nós havíamos estudado a maneira com que os europeus chegaram nas Américas e a forma de colonização de cada uma das grandes potências europeias. Primeiro, a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. Que as potências europeias, elas só chegaram, entre muitas aspas, descobrirem o continente americano por conta das mudanças nas rotas comerciais. As rotas comerciais eram aqueles caminhos que as potências europeias utilizavam para fazer comércio com a Índia, que de primeiro foi via terrestre, mas tinha sido bloqueado pelos povos islâmicos, depois pelo mar Mediterrâneo, que também foi bloqueado pelos povos islâmicos, e a terceira tentativa tinha sido contornar o continente africano pela rota de Vasco da Gama. Porém, essa rota, vamos lembrar, não era muito fácil por conta do Cabo das Tormentas, localizado ao sul do continente africano. Então, os países que eram pioneiros nas rotas marítimas, que foram Portugal e Espanha, decidiram utilizar a antiga rota de Cristóvão Colombo, feita em 1492, como a gente pode estar vendo aqui na primeira imagem, quando ele havia encontrado algumas ilhas longe do continente africano e acreditado ser ali um novo caminho para chegar na Índia. Sendo assim, Portugal e Espanha firmaram um acordo que as terras que eles encontrassem no caminho seriam divididos entre as duas coroas. Esse tratado é chamado de Tratado de Tordesilhas e foi assinado em 1494. A gente pode ver aqui na imagem de baixo como esse tratado afetou em questão territorial, do Brasil. Porém, eles acreditavam que eram ilhas, no caminho da Índia. Os portugueses e espanhóis, eles ficaram assustados ao perceberem a dimensão dessa nova terra, que era gigantesca, não eram ilhas, e sim um continente, e a consideraram inútil, porque ela não era viável para chegar à Índia, e sim muito mais longe. Sendo assim, ela foi considerada inútil à primeira vista. Porém, vamos lembrar que, mesmo que inútil, eles acabaram colonizando de forma diferente. Vamos lembrar que as três principais potências europeias que firmaram colônias na América foram a Inglaterra, a Espanha e Portugal, E cada uma dessas colônias tiveram formas diferentes, As inglesas, que atualmente são os Estados Unidos, tiveram uma organização pautada em colônias de povoamento, que seria basicamente uma reprodução da própria Inglaterra, como se a Inglaterra tivesse sendo tirada uma cópia na América. Porém, para pessoas que não se encaixavam lá, como ex-presidiários, prostitutas, pobres, pessoas divorciadas e afins. Já as colônias espanholas, que atualmente são a América Central e quase toda a América do Sul, com exceção do Brasil, tinham uma organização pautada em reconstruir uma nova Espanha, ou seja, uma Espanha fora da Europa, E as colônias portuguesas, que tinham por objetivo apenas a exploração das riquezas a fim de enriquecer a população de Portugal, que mandariam pessoas apenas para fazerem fortuna e regressar à Europa. Como nós vimos, os fatos em comum foi que todas essas colônias, essas três grandes colônias, tiveram problemas com os povos nativos e os dizimaram, Mas cada um teve seu método, sua forma para fazer isso. Então hoje nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos nos povos pré-colombianos da América Espanhola. Os astecas, eles detinham um império localizado onde atualmente é o México, sendo um império que teve seu início no século XIV e fora derrotado no século XVI. Tinha um sistema político parecido com o feudal da Europa, com uma sociedade governada por um rei, muitas camadas sociais e extrema influência da religião, que no caso aqui, eram politeístas, porque eles acreditavam em muitos deuses. Sendo assim, com essa grande influência, os astecas acreditavam que se fizessem algo que não agradasse os deuses, eles sofreriam punições.
tinham 3 grandes e importantes cidades, sendo Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, né, capital do México, sendo essa a capital do Império, que fora fundada dentro de um pântano, que aquele local tinha sido enviado através de um sonho para o rei Montezuma, como se os deuses estivessem dizendo para ele onde era o local adequado para fazer a capital do Império. Eles ficaram conhecidos por sua arquitetura e engenharia, né? Como foi dito, construíram uma cidade gigantesca dentro de um pântano, né? De um grande lago, pelos desvios que eles faziam com as águas, pela vasta e variada lavoura. Por conta da crença religiosa, ao se encontrarem com os espanhóis em 1519, que eram liderados por Hernán Cortés, conhecido como fundador do México, o rei Montezuma acreditou estar de cara com os deuses. E, claro, os espanhóis, percebendo isso, utilizaram a seu favor, né? Manipulando esse povo e os forçando a trabalhar e entregarem as suas riquezas. Porém, o rei Montezuma, ele viu que aqueles deuses não eram tão poderosos e bonzinhos assim, e tentou fazer uma rebelião. Porém, ele acabou sendo morto pelos espanhóis ou pelos próprios astecas. Ainda não tem uma confirmação tão correta. Por quê? Os astecas, eles acreditavam que Montezuma havia enlouquecido, estava ofendendo os deuses. Com o rei Montezuma fora do poder, os espanhóis se alinharam com povos vizinhos, que eram inimigos dos astecas. Somando a isso, espalharam várias doenças, né, plantando varíola, febre amarela e outras, e conseguiram derrotar o império e o destruir em 1521. Então a gente pode ver que, cerca de 2 anos, né, o Império Azteca foi totalmente dizimado. Essa imagem abaixo, acredito que ela não esteja tão nítida quanto do roteiro de vocês, mas seria a capital do Império, né, Tenochtitlan, que, bom, como vocês podem ver, está sendo fundada dentro da água, né? Então, para aquela época, foi considerado de um avanço gigantesco na questão de arquitetura e engenharia. A Confederação Maia, ela era composta por 3 cidades, Chichén Itzá, Uxmal e Mayapán, onde atualmente é a Guatemala. A gente consegue ver aqui, né, nessa imagem abaixo. Essa civilização ela é bastante conhecida por conta da tecnologia e dos saberes científicos que já detinham, os quais são utilizados até os dias atuais. Dominavam a escrita, matemática, detinham o calendário e conhecimentos astronômicos. Outro aspecto importante era a agricultura rica. Milho, batata, caju, tomate e outros tão presentes atualmente no nosso cotidiano, mas que eram de total desconhecimento dos povos europeus. Cada uma das 3 cidades maias tinha um governador, que sempre estavam em conflito para definir quem lideraria o povo. É importante destacar aqui que esses conflitos acabavam fragilizando em questão militar a Confederação Maia. Os espanhóis foram atraídos para aquela região por conta do ouro, mas se depararam com uma sociedade que não os acolheram, como no caso dos astecas, né? Tá aqui já uma grande diferença. E sim os enfrentaram como inimigos, invasores. Porém, souberam utilizar a rivalidade já existente entre as 3 cidades para derrotá-los. Sendo que ao atacarem e derrotarem a mais forte, que era Chichén Itzá, ainda tiveram que lutar por mais 60 anos contra as outras 2, né? Contra Uxmal e contra Mayapán. E levaram cerca de quase 120 anos para derrotar essa civilização. Que a gente já vê outra diferença gritante, né, com o povo asteca. Uma vez que o conhecimento de armas dos maias era extremamente avançado, bem como o dos europeus. Além dessa crise entre as cidades, alguns fatores climáticos podem ter contribuído para a derrota dos maias, como uma grande seca que ocorreu no século XVII. Sendo assim, alguns estudiosos apontam que entre 1620 a 1670 os maias tenham sido derrotados. Porém, foi aqui a civilização que mais dificuldade os espanhóis tiveram para derrotar. A gente vê aqui nessa outra imagem,
que os maias, representados aqui pelos indígenas, estão aprisionando povos europeus. E isso foi extremamente comum. Por fim, a civilização Inca é o que a gente pode descrever como menos evoluídos em termos de tecnologia, embora fossem os que tivessem a maior porção de terra. Nós podemos observar aqui, né, nessa imagem, que eles vêm aqui desde Quito, no Equador, passam Peru, né, Machu Picchu, tem a sua capital em Cusco e pega parte do atual Chile. Eles ocupavam praticamente quase toda a costa da América do Sul com o Oceano Pacífico. Esse império ele foi extremamente rígido, com o imperador cobrando altos impostos dos seus subordinados. Ou seja, a gente pode perceber que era uma sociedade dividida em grandes camadas sociais, né? Então, o imperador ele se achava no direito de cobrar grandes impostos das camadas mais baixas, principalmente aqueles que trabalhavam nas suas terras. E essas questões gerou grandes e enormes conflitos dentro e fora do império. Sua capital, como já dita, era Cusco, no centro do império, onde eram levadas todas as riquezas, né, as lavouras e também ouros e prata, além dos impostos a serem pagos para o imperador. Eles não possuíam escrita. Olha, aqui a gente já tem uma diferença aí da sociedade maia, né? Assim, as leis elas eram ditas e passadas através da oralidade, né? Através da fala. Em 1526, a gente vê, ó, lá nos astecas eles foram derrotados em 1521. Aqui em 1526 foram quando os espanhóis chegaram ao Peru e encontraram os incas. Liderados por Francisco Pizarro, a guerra estava iniciada. E não é de se estranhar que muitos outros povos que viviam sob os domínios dos incas se uniram aos espanhóis que utilizaram métodos desumanos, como espalhar doenças venéreas, né, o sarampo, febre amarela, que os incas não conheciam, né, não tinham tratamento para essas enfermidades. Sendo assim, em 1529, o império desmoronava e se instalavam os europeus, colocando os perdedores como seus trabalhadores nas minas de pedras preciosas. Atualmente, o mais conhecido vestígio inca são as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Aproveito também para destacar a questão da agricultura inca também, né? A gente vê que a agricultura dos povos pré-colombianos ela foi muito importante para reformular os gostos culinários dos europeus e até mesmo os nossos nos atuais dias. Mas os incas eles tinham um esquema de plantação em escadas. Atualmente, como a gente vê na China também, né? A gente pode ver mais ou menos isso aqui nessa imagem. Bom, alunos, espero que com o texto e esse vídeo explicativo vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Estou aberto para discutirmos as dúvidas e eventuais questionamentos.